Cumprimento a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus, né? Estou aqui, né, na igreja Deus é Conosco, aqui na 9 de julho, né? Estou aqui meditando, né, numa palavra que o Senhor, né, tem falado comigo, né, ontem de madrugada. E a palavra do Senhor se encontra em Marcos, né? Capítulo 4, versículo 22 apenas, que diz assim: porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto, né? Também sabemos, né, que tudo que a gente faz aqui na terra, uma hora nós teremos que prestar contas, né? Muitas pessoas dizem bem assim, né? A vida é minha, eu faço o que eu quero dela, né? Ninguém é meu dono, ninguém manda em mim. Só que não é bem assim, né? Sabemos que quando, né, for aquele grande dia, ter que se apresentar diante de Deus, né? Nós teremos que prestar conta, sim, né? Essas esposas, né, para quem é casado, né, as vossas esposas, os vossos maridos, os vossos filhos, as pessoas aí que estão ao seu redor, tu vai ter que prestar conta dela, né? Muitas das vezes, né, as pessoas pegam e falam assim: a mulher é minha, o marido é meu, o filho é meu. Não, né? Até mesmo os bens materiais, como esta casa, como esse carro, né? Você vai ter que prestar conta, né? A gente vê na Bíblia, né, quando o Senhor colocou Adão e Eva ali no jardim do Éden, Deus colocou eles ali para cuidar, né, para zelar, para administrar o jardim. Só que eles, né, um certo dia eles desobedeceram, como muitos de nós temos desobedecido ao Senhor, tratando as nossas esposas, tratando os nossos maridos, tratando os nossos filhos com desdém, se esquecendo. A Bíblia também fala em Apocalipse que há um anjo, né, que ele anota tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, né? Então, certo é que também no Apocalipse diz que será aberto os livros ali, de tudo que nós fizemos aqui da terra, vai ser lido ali, né? Depois será aberto o livro da vida. Se o meu nome, se o teu nome não estiver escrito neste livro, aí o caldo vai engrossar, né? Muitos têm dito, né, que para irmos até o Senhor existem diversos caminhos. Engano, viu? Porque a Bíblia só diz que há um único caminho só, né? E o caminho verdadeiro é o caminho de Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou, né, a sua glória, deixou a cidade santa, celestial ali, para vir para a terra, para morrer pela minha vida e pela sua vida. É através dele que a gente vai até o Senhor, né? Hoje Deus tem julgado, né? Hoje Deus é o juiz e o nosso advogado é Jesus Cristo. Muitos têm falado que Maria, muitos têm falado que alguns santos aí, que alguns guias, alguns orixás, algumas entidades aí, independente de qual religião você é, muitos, né, têm acreditado que eles têm intercedido pela mim e pela sua vida. Só que Jesus diz: não, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É somente Jesus, né? Até Maria, a mãe de Jesus, precisou da salvação do Filho, porque o Filho era Deus, 100% Deus e 100% homem. Então, certo é que o nascimento de Jesus, ele foi o único ali, né? Maria só teve filho com José depois que Jesus nasceu, né? Que até então Maria era virgem e estava noiva de José. Mas a palavra qual o Senhor colocou no meu coração é sobre isso, né? Tudo que eu faço, tudo que você faz aqui na terra, uma hora é descoberto. Descoberto lá, vai ser descoberto lá no paraíso, vai ser descoberto aqui na terra.
Tão certo é que lá em 1 Reis, capítulo 3, né, versículo do 16 ao 28, vai contar um relato, né, de duas mulheres que eram prostitutas, né? Se a gente for pegar essas duas mulheres, representa eu e você, porque a Bíblia fala, né, que os nossos pais pecaram ali no Éden, e eles passaram a ser expulsos, né? Então nós carregamos, né, o pecado através dos nossos pais, né? Então carregamos, né, até hoje, e a própria Bíblia nos diz que por causa do pecado nós estamos destituídos da glória do Senhor. Aí, como eu falei, entra Jesus. Ele foi o único, né, que venceu a morte e hoje se encontra assentado à destra dos, né, à destra de Deus, né, intercedendo pela mim e pela sua vida, porque também a Bíblia nos relata que Satanás vai até Deus, né, nos acusar, né, diante de Deus, e Jesus ali, ele intercede pela mim e pela sua vida. Então a gente vai ver nesse capítulo aqui, né, que duas prostitutas chegam diante do rei Salomão ali, né? Salomão era filho de Davi, com a qual, né, ficou incumbido de construir, né, um templo ao Senhor ali. Mas antes de, né, de Salomão construir o templo do Senhor, o Senhor se apareceu, né, para Salomão ali, né, perguntando, né, o que ele queria. Assim como o Senhor, Pai, Senhor, pastor, assim como o Senhor, né, ele tem perguntado para mim e para ti o que queres que eu te faça, né? Quando Deus se apresentou para Salomão, perguntando o que ele queria, né, ele respondeu num sonho, né, respondeu que ele queria obter sabedoria para lidar ali com um povo com o qual o Senhor colocou nas mãos dele para ele cuidar, né? Conclusão, Deus se agradou do pedido, porque Salomão não pediu riqueza, não pediu a morte dos seus inimigos. Salomão pediu sabedoria para saber administrar aquilo que o Senhor tinha colocado na mão dele. Nesse caso era o reinado, nesse caso era o povo ali, né? E nós sabemos que mexer com pessoas, né, é espinhoso, porque cada um tem uma mentalidade uma diferente da outra, cada um tem um temperamento diferente um do outro, né? Não é fácil de você lidar, né? Nós corremos risco de sermos, né, afrontados, corremos risco de ser desprezado, né, de recebermos calúnias, difamações, né, porque a gente não sabemos da reação das pessoas, né? No começo as pessoas, ela vem mansinho, né, vem carente, quando você começa a ajudar, a pessoa começa a levantar, aí de repente a gente acaba descobrindo que a pessoa sempre foi traíra, ela estava te usando, lá na frente te destruir. E nós sabemos disso, né? Eu vejo muitos cristãos aí que quando passa por essa situação, passa a parar de fazer a obra do Senhor porque sofreu no passado. E a Bíblia fala que, né, que o caminho do nosso Senhor não seria fácil. A gente seria caluniado, seria perseguido, né? E Jesus foi bem claro, você vai ser perseguido, você vai ser caçado, né, pelas pessoas que estão ao seu redor ali. Não é uma pessoa que você não conhece, não é uma pessoa que você estendeu a mão, não é aquela pessoa que está batendo no seu ombro ali, dizendo que está contigo a todo tempo, né? E quando chega na hora que você mais precisa, é o primeiro a virar as costas. Então chegou essas duas mulheres ali diante do rei Salomão. As duas, né, eram prostitutas, eram pecadoras. As duas mulheres moravam juntas. Uma engravidou, depois a outra logo em seguida engravidou, né? As duas recebiam seus clientes dentro da sua casa, as duas saíam, né, para vender seu próprio corpo para trazer para sua casa seu benefício, porque na prostituição com a qual eu trabalhava, né, dos meus 15 anos aos 19 anos, né,
o comércio é o corpo. Então você passa a depender do seu corpo para trazer, né, benefício, trazer alimento para sua casa. E assim essas mulheres faziam. E por ser prostituta eram mulheres rejeitadas, porque naquele tempo, principalmente, né, lá em Jerusalém, lá em Israel, mulher já não era valorizada. E sendo prostituta, amado, aí que era desprezada. Já começando pela família, inclusive pelos vizinhos, quer dizer, então a cidade inteira a desprezava. Só que elas, conhecendo o rei Salomão, era um rei temente a Deus, era um rei que não buscava julgar conforme as condições das pessoas, não costumava a julgar conforme, né, o gênio da pessoa ali. Ele não olhava a aparência, ele queria agradar a Deus. Hoje em dia, quantos homens e mulheres que se dizem servos do Senhor, né, tem olhado a aparência da pessoa. Salomão não quis saber. Salomão atendeu aquelas duas mulheres, né? E uma relatava que ela tinha amamentado seu filho ali, né? E quando ela foi perceber no dia seguinte, talvez, ela reparou que não era o filho dela, que o filho dela mesmo era o que estava nos braços da outra. E o que estava no braço dela era da outra mulher, só que estava morto. Aí, com certeza, ela deve, como não existia câmera ali, sendo que estava só elas duas também, com certeza ela se tocou, né? Talvez era uma mãe ali prestativa, uma mãe atenciosa, uma mãe zelosa, uma mãe, né, que prestava atenção no filho, né? Sabia o gosto ali da criança. A outra, talvez, pelo jeito, era uma mãe relaxada. Talvez ela mesma tinha que, muitas e muitas vezes, amamentar o filho da outra ali, porque era uma mãe assim descabeçada. Então, certo é que a outra mãe que estava dizendo que o filho dela era vivo, sendo que o filho dela estava morto, e ela foi astuta, trocou a criança. Talvez ela, né, talvez não, pelo que dá para entender, ela é uma mulher tão descuidada que quando ela, com certeza, ela foi amamentar o filho, e nessa ela acabou adormecendo, e com o peso do seu corpo, a criança veio a óbito, né? Então era uma mulher relaxada, era uma mulher que provavelmente, tá certo que existem casos que é difícil acontecer, creio eu, mas com certeza deve se repetir muitas das vezes. Não é que a mãe também é relaxada, mas neste caso essa mulher era astuta, então para mim era relaxada. E pelo um simples descuido ela acabou matando. Não estou generalizando, preste muito bem atenção, para que talvez você, sem querer, foi dar banho no seu filho aí, talvez você foi amamentar, talvez, né, você estava cuidando do seu filho ali, e algo aconteceu e seu filho morreu, e hoje em dia você tem passado, né, por uma pressão psicológica das pessoas, e até mesmo desejando a própria morte, porque você não consegue, né, se perdoar, porque essa criança morreu estando do teu lado, essa criança morreu estando aos seus cuidados. Não significa que você não foi descuidado. Preste bem atenção, viu? Nessas palavras que eu estou falando. Eram duas mulheres prostitutas. Uma era zelosa, a outra, pelo que dá para entender, não. Não estou falando que você foi descuidado. Não estou falando que você não foi atencioso, mas você talvez possa estar passando, né, por isso. Ai, meu enteado, meu filho morreu por conta de mim. Eu fui relaxado. De repente não foi desleixo seu, porque nós temos um adversário, Satanás. Ele fica ao nosso derredor, né, fazendo de tudo para destruir a minha e a sua vida, porque a obra do diabo é matar, roubar e destruir. Mas saiba que Jesus, ele quer te dar vida nesta tarde. E essa mulher aqui, né, relatando ali ao Salomão,
que o filho dela que estava nos braços, que a criança que estava no braço dela naquele exato momento era o filho da outra, né? Por um simples descuido a criança morreu e ela trocou a criança, e o que está no braço dela era filho dela. Aí as duas meio que começam a discutir ali na frente do rei Salomão. Salomão então, né, sendo conduzido pelo Senhor, diz: então me traga uma espada, vou cortar a criança ao meio, porque uma me diz isto, a outra me diz aquilo, então vamos fazer o seguinte, vamos acabar com esta briga. Eu vou cortar a criança no meio, a criança viva no meio, e vou dar a metade para uma e a metade para a outra. Só que aí revelou a mãe verdadeira. A mãe verdadeira disse: não, Senhor, e vou fazer o seguinte então, deixa, né, dê a criança viva para ela. Melhor eu ver vivo na mão de outra do que eu tê-lo na minha mão morto. A outra, porém, se manifestou dizendo assim: Senhor, dê a metade para mim e metade para outra. Ela não se importou com a morte da criança. Pelo comportamento da Dilma, pelo comportamento da outra, amado, talvez você está sendo acusado de algo que você não fez. Talvez as pessoas estão, né, falando, né, por detrás de ti, fazendo aquela reunião, já arquitetando, já planejando contra a sua vida. Mas saiba que Deus é um Deus que julga causas. Deus é um Deus que, né, que nos ajuda, que nos consola. Ele é um Deus que Ele sabe da minha e da tua dificuldade. Por mais que Satanás, por mais que pessoas tentem apontar o dedo para mim e para a tua vida, o Senhor nos contempla e nos justifica. Aí Salomão entendeu, né, que a mãe verdadeira é aquela que não se importou de ver o filho dela vivo na mão de outra mulher. Isso quer dizer que quando a gente ama alguém, a gente quer ver o bem daquela pessoa. Por essa atitude, Salomão falou: já sei quem é a mãe verdadeira. Daqui a criança, e entregou o filho vivo na mão da verdadeira mulher, da verdadeira mãe. Daí, né, as pessoas viram que Deus era com Salomão. Talvez você está passando por uma situação em que você mesmo, né, tem que tomar uma certa atitude aí. E muitas das vezes, né, é uma decisão até mesmo que está gerando vida, que pode gerar vida ou morte aí. E você está se perguntando ao Senhor: o que eu vou fazer? O que eu vou falar? Qual será o meu comportamento? O Senhor vai te dar estratégia, assim como o Senhor deu para Salomão, para descobrir a mãe verdadeira aí. Sabe, tá vendo? Tudo que nós fazemos debaixo do sol, né? Uma hora o sol acaba brilhando, trazendo à tona, né, aquilo que está em oculto, aquilo que está nas trevas, né? Não se preocupa se você está passando por esse vale, não se preocupa se você está passando por essa situação, mas o Senhor está contigo. Não temas, tá? Porque nesta tarde é Deus que te justifica. Amém? O Senhor está contigo a todo momento, todo instante, tá? Aquela mulher ali tem entrega. Aquela mulher ali, né, diante do Senhor, ela estava ali desesperada, porque o filho, né, dela vivo se encontrava na mão da outra, e a outra dizendo que era filho dela, sendo que o filho da outra estava morto, né? Mas Deus é um Deus que justifica a causa, né? Quando aquela mulher ali relatou, né, para o rei Salomão que quando, né, elas era duas prostitutas, moravam na mesma casa, aí no dia da morte
da criança, elas estavam sozinhas. Nela estava sozinha. Isso quer dizer, a Bíblia fala sobre isso, né? A gente nunca está sozinho porque há um anjo. Como eu tinha falado, né? Ele tem anotado tudo que eu falo, tudo que nós pensamos, tudo que nós desejamos, tudo que a gente faz, né? Podemos enganar pastor, podemos enganar esposa, podemos enganar marido, podemos enganar filhos, pais, podemos enganar quem nós queremos, né? Porque hoje em dia, né, as pessoas estão vivendo à base de máscara. Na frente da pessoa é uma, por detrás é outra. Sabe aquela pessoa, eu tenho mais medo daquela pessoa que bate nas minhas costas. Porque nesse meio tempo existe dois tipos de pessoa: aquela que bate nas tuas costas porque literalmente te ama. E aí, se a gente não tiver o discernimento, né? Se a gente não tiver literalmente ali com nossos ouvidos sensíveis, a gente somos enganados. É aí que entra a decepção, né? Porque também existem os traidores. E os traidores fazem a mesma coisa com aquela pessoa, né, que nos ama de verdade, que quer o nosso bem. Olha aí, ó, né? Nesta tarde o Senhor vai começar a mostrar para ti, né, aquelas pessoas que querem o teu bem e daquelas pessoas que querem o teu mal. Deus está nessa tarde separando a amizade, né, colocando as pessoas, né, que querem ver a tua derrota, que querem ver a tua desgraça, a tua destruição, para bem longe de ti, né? Não se assuste, né? Se algumas pessoas que vão ao teu lar, não se assuste se pessoas que te ligam, né, começa a não ir mais na sua casa, passa a não mais te ligar. Sabe por quê? É o Senhor separando, te separando. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que cuida de cada um de nós. O nosso Deus é um Deus que tem ciúme. A Bíblia fala, né, que o Senhor sente ciúme de nós. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Ai daquele que tocar na tua vida. Ai daquele que tocar na igreja do Senhor. Porque você e eu, nós somos a igreja do Senhor. Independente da situação, do quadro em que você se encontra nesta tarde, apenas descansa do Senhor. Não precisa você se justificar. Basta você clamar nesta tarde pelo Senhor, pela ajuda do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está te ouvindo. Apenas, né, aguarde o agir do Senhor na sua vida. Você vai ver o que o Senhor vai fazer. E você vai testemunhar, engrandecer. Hoje você está sendo acusado. Hoje as pessoas olham para você e começam a falar palavrinhas, né, te acusando, te desprezando, te julgando. Mas nesta tarde é o Senhor que te justifica, né? Com certeza começou a haver aquele burburinho naquele lar, naquela casa, né? E as pessoas passaram a ouvir o que aquelas duas mulheres ali, né, estavam discutindo, né? E começaram os vizinhos ali, né, a dar risada, com certeza. Começaram aqueles vizinhos ali, né, a aplaudir. Duas mulheres prostitutas. Uma fala que o filho dela é o vivo, a outra, né, começa, com certeza, uma começar a acusar a outra, a apontar o dedo para a outra. Mas no final, o Senhor justificou a que estava certa. Isso quer dizer, se você viu algo, se você ouviu algo, se você ficou sabendo de algum assunto aí, e você não tem certeza, e você não sabe, vá orar ao Senhor, porque é o Senhor que vai te justificar. A Bíblia fala, né, que Deus abomina, né, as pessoas que, né, dão mau testemunho da outra, que julga a outra. Quantos crentes têm feito isso? A Bíblia também fala, se o teu irmão, né, errar, conversa com ele. Mas não, hoje em dia as igrejas se reúnem para descer a lei em vez de orar pelo seu irmão, né? Aí tá passando por prova, tá passando por vento e não sabe o porquê. Sabe por quê?
Saber até que sabe, mas não quer admitir que tocou na menina dos olhos do Senhor. Porque a Bíblia fala, né? Se teu irmão pecar, ninguém é santo, né? Quantos juízes na casa do Senhor? Quantos juízes? Ainda por cima prega, tem a cara de pau de pregar. Mas você já percebeu que muitas das vezes as nossas pregações têm sido tipo assim, né? Eu tô passando por luta. Não persiga eu não, a minha vida não. Né? Tipo, querendo se justificar. Mas quando o irmão peca, é o primeiro a apontar. É o primeiro a descer a lenha. E o mais ruim é para nós que pregamos, né? Pregamos e não vivemos. Aí dizemos nos púlpitos que a gente prega o que a gente vive. Se a gente realmente vivesse a palavra do Senhor, a gente parava de ser juiz, de ser acusadores. Então, amado, o Senhor está justificando vidas nesta tarde. Então, apenas descansa, se perdoa porque o Senhor já te perdoou, tá? Aquietai o teu coração e saber que há um Deus, né, que contempla os bons e os maus. Então, amado, nada que eu e você fizer debaixo do céu, debaixo do sol, debaixo da lua, o que eu e você fizer, nós vamos ter que prestar conta, né? De repente, este vendaval que eu e você está passando é por certas plantações lá atrás. Então não adianta, sabe, dar de crente dodói, crente bonequinha de porcelana, né? Não me rele, não me toque. Sendo que muitas das vezes temos tocado, né? Tocado em lugares, em situações em que não é para mim tocar, em que não é para mim, né? É apenas orar, só que eu tenho feito tudo ao contrário. O Senhor me dá uma ordem, te dá uma ordem, mas preferimos fazer outras coisas, em vez de obedecer a Deus. Aí passa por luta, aí quer dar de coitadinho depois, ô amado. Fique calado, colha o que você plantou ontem, dando glórias. Porque por mais que você errou lá atrás, é o Senhor que te justifica. A partir do momento que você entregou, retornou à casa do Senhor, ô amado, cadê os teus acusadores? Hein? Independente do que você fez, apenas se perdoa, porque o Senhor já te perdoou. E você que está apontando o dedo pro teu irmão, pra tua irmã, pro teu marido, pra tua esposa, pro teu filho, pros teus pais aí, ô amado, faz isso não. Se tu é escolhido, ele também é escolhido. Se ele errou, quantos erros você também tem cometido? Hein? Você tem pregado, que tem vivido a palavra do Senhor, mas não tem observado as tuas atitudes. Então é melhor eu e você junto, eu e você, passar a analisar os nossos comportamentos, né? E começar a mudar as nossas atitudes. Porque não é somente da Santa Ceia, né? Tem pessoas que só vai se atentar quando é o dia da ceia. Só que aí, nesse período, eu e você podemos morrer. Independente se eu e você conhecem a palavra. Se a gente não tiver com as nossas vestes limpa, a chance de perder a nossa salvação é inevitável, meu querido. Então, amado, vamos junto analisar o nosso comportamento e mudarmos para a gente também subir e ir morar no céu. Porque enquanto nós estivermos aqui na terra, né, estamos ainda correndo risco, porque a cada dia basta o seu mal, né? Nós temos que todo dia lutar contra principado e potestade. A minha guerra, a tua guerra, a nossa guerra não é contra a sua casa, contra os seus vizinhos, contra os seus amigos. A minha é a tua guerra, é contra principado, potestade e ao mesmo tempo a mim próprio. Porque se eu não guerrear contra os meus desejos, contra as minhas vontades, eu não subirei. Então, amado, saia do trono e devolva este trono que você está sentado
ao Deus Todo-Poderoso que criou céu, terra e mar, né? Entrega esse trono ao dono por direito, tá? E você, como eu falei, se você tem cometido algo e a sua consciência e as pessoas estão te apontando o dedo, te acusando, descansa, porque é o Senhor que te justifica. Amém? Que o Senhor Espírito Santo possa falar mais ao seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?